Só tá um pouquinho quente aqui, né? Bom, vamos lá. O objetivo da live de hoje é dar continuidade à correção da lista de exercícios que a gente começou na semana passada sobre semelhança de triângulos, tá? Se você não viu o início, dá uma olhada no canal, a primeira parte da live está salva lá e você vai poder acompanhar direitinho o que foi feito. Bom, vamos lá. Vamos resolver, né, essa questão aqui. Ele quer saber o valor de x. X é um dos lados desse triângulo aqui. É um dos lados desse triângulo menor, tá? Então vamos identificar quais são os elementos que a gente tem aqui que são comuns aos dois triângulos. Eu tenho aqui dois triângulos que são retângulos, certo? Ambos têm um ângulo de 90 graus. E eles têm um ângulo nesse ponto C aqui, que serve tanto para o triângulo maior quanto para o triângulo menor. Simultaneamente, ele serve para os dois triângulos, tanto para o maior quanto para o menor. Tá? Vou só refazer ele aqui, que ficou um pouquinho grosso demais. Então, aqui está ele. Ó. Certo? Esse ângulo aqui é comum ao triângulo ABC e ao triângulo EDC, que é esse triângulo menor. O que a gente vai fazer aqui? Eu preciso da nossa proporção montada. Para montar a proporção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho o lado oposto ao ângulo simples aqui, certo? E no triângulo menor, eu tenho essas duas informações, que são essa medida, que vale 15, que é o segmento que vai do D até o C, certo? E tenho essa medida aqui, que é o segmento que vale X, certo? O segmento DC, ele é o segmento que está colado no ângulo de 90 graus e colado no ângulo que é comum aos dois. Isso só acontece no triângulo maior com 20, certo? Só acontece no triângulo maior com 20. Por quê? Ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo comum aos dois. Essa informação vai me permitir montar minha proporção agora. Por quê? A proporção ela vai ser uma igualdade de frações, certo? Eu vou montar assim, ó. O lado oposto a esse ângulo simples aqui no triângulo menor é o x. O lado oposto, certo? Oposto ao ângulo simples, que é o ângulo comum aos dois triângulos, que é o ângulo C aqui, né? Esse ângulo que seria o C, o oposto a ele no triângulo maior é o 15. Ok? Já no caso do ângulo de 90 graus, o adjacente a ele, ou seja, o lado entre o ângulo de 90 graus e o ângulo comum no triângulo menor, vale 15. Estou me referindo a essa medida aqui, ó, o 15. Essa mesma medida entre o ângulo de 90 graus e o ângulo comum, só que no triângulo maior, é o 20. Então, eu vou colocar isso aqui, certo? Então, de novo, primeiro eu peguei o oposto ao ângulo comum, que é o ângulo C, no triângulo menor. Depois eu fiz a mesma coisa com o triângulo maior. Depois eu peguei os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus aqui e ao ângulo C, que é o ângulo comum, no triângulo menor, depois no triângulo maior. Eu sempre tenho que obedecer essa ordem. Tá? Então, se você entrou aí no Instagram,
A live está acontecendo no YouTube. Eu compartilhei um history agora com o link. Acessa o link lá que você vai conseguir entrar na live do YouTube. Tá? Então, vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Duas frações separadas por um sinal de igual. Eu posso multiplicar cruzado. Só que aí, ó, vale uma observação aqui. Os dois números do lado direito, eles estão na tabuada do 5. Então, eu posso simplificar essa fração por 5. Quando você simplifica a fração por 5 aqui, eu dividi os dois números, de baixo e de cima por 5, você vai ter uma nova fração que vai ser 3, né? 15 dividido por 5 dá 3, e 20 dividido por 5 dá 4. Feita essa simplificação, o seu trabalho agora vai ficar um pouquinho mais fácil de fazer. Então, você vai fazer a nova fração, que vai ser essa daqui, ó, x sobre 15 x sobre 15 Ué. Ah, tá. Só diminuir um pouco aqui a minha careta. Trazer essa informação para cá. Beleza. Então você tem lá. As suas novas frações são essas aqui. X sobre 15 igual a 3 quartos. Agora vai multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ficar com 4x igual a 15 vezes 3, que dá 45. X vai ser igual a 45 dividido por 4. X é igual a 45 dividido por 2 dá 22,5 dividido por 2 vai dar... Vamos armar a conta e fazer para não cometer erros, né? 45 dividido por 4. Então vai ficar lá. Aqui dá 1. 4 aqui embaixo. 4 menos 4 dá 0. Desce o 5. Dá 1 de novo. 4 aqui embaixo. Subtrai, dá 1. Não dá para dividir, acrescenta a vírgula e o 0. Vou colocar ele aqui duas vezes. Vai ficar 8. Sobram 2. A vírgula me permite acrescentar mais um 0. E aqui eu coloco 5. Então, x é igual a 11,25. Ok? Então, questãozinha tranquila, relativamente tranquila. A gente pode ir para a próxima. A situação parecida à questão anterior. Você vai ter lá um ângulo de 90 graus aqui em cima, um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Só que quando você tem um ângulo de 90 graus para a esquerda, você tem também um ângulo de 90 graus para a direita. Tá? Então, esses dois ângulos aqui, de 90 graus, eles vão servir agora para os dois triângulos. Só que eu vou usar o da direita, porque ele vai decair na mesma situação da questão anterior. Ó. Eu tenho um ângulo que é comum aos dois. Então, o que acontece? Eu precisaria observar essa figura de forma que esse ângulo aqui de 90 graus aqui de baixo, ele ocupasse uma posição igual à do triângulo maior. Então, eu poderia chegar aqui
e redesenhar esse triângulo, né? Mantendo fixo esse ângulo daqui, esse ângulo não pode mudar, não vou mexer ele. Só que eu teria que jogar o ângulo de 90 graus para cima. Como que ficaria esse triângulo? Ele ficaria mais ou menos assim. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, certo? Aqui está o nosso triângulo. Aqui está aquele ângulo em destaque, certo? E aí agora você troca essas medidas. O que, que vai acontecer? A medida que eu peguei foi esse ângulo aqui de 90 graus e joguei ele para cima. Quando você faz isso, você inverteu o lado do triângulo, tá? Quando você inverteu o lado do triângulo, então o lado aqui que vale 5, que é essa medida daqui para cá, ó, que vale 5, ela foi jogada lá para cima. Então o pedaço que vai valer 5 é esse aqui, tá? Esse pedaço vale 5. Essa medida aqui oposta ao ângulo comum, que é esse ângulozinho aqui no triângulo menor, ela ainda vale x, certo? O que eu não sei agora quanto vale aqui vai ser a hipotenusa, que eu já não sabia antes. Eu não sabia quanto valia essa medida aqui, tá? Então agora eu vou pegar nesse triângulo menor as duas medidas semelhantes, homólogas, ou seja, na mesma posição do triângulo maior, beleza? Então, fazendo isso, você vai ter aqui o seguinte, ó. Eu vou começar do triângulo menor. O lado oposto ao ângulo simples, que é esse daqui, né, é o x. O lado oposto a esse ângulo no triângulo maior, esse ângulo aqui, certo? No triângulo maior vale 8. Então, x sobre 8. Da mesma forma, eu preciso agora pegar o lado do triângulo maior, do triângulo menor, desculpa, entre o ângulo de 90 e o ângulo comum, que é esse lado aqui. Então, vai ficar 5 sobre o outro lado aqui, que é esse cara aqui, ó, o 15. 5 sobre 15. Fazendo isso, 5 sobre 15, você tem como simplificar a fração do lado direito. Então, você vai fazer o seguinte, simplificando a fração do lado direito. Aqui, dá para ver aí. Simplificando ela por 5, você vai ficar com 1 em cima, 5 de novo, 3 embaixo. E agora você tem uma nova fração do lado direito. A fração que ficou ali vai ser do lado esquerdo x sobre 8, não muda. Do lado direito vai ficar 1 sobre 3, né? 15 dividido por 5 dá 3. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então ficaria 3x igual a 8. X vai ser igual a 8 terços. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Ó, aqui eu tenho o ângulo alfa, que é igual para os dois, né? Nos dois casos, o ângulo alfa vale a mesma coisa aqui embaixo e aqui em cima, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Encerrar vídeo. Descartar mídia, descartar. Isso aqui.
eu ver aqui. Não vai rolar ali. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu poderia, ou caso precisasse, redesenhar esse triângulo aqui de baixo, de uma forma que ele ficasse numa posição parecida com o triângulo maior. Eu poderia fazer isso. E isso facilitaria a minha visualização. Só que eu primeiro preciso identificar os ângulos que eles têm em comum. Aí você pega aqui o seguinte, ó, esse ângulo aqui, ele é comum para os dois triângulos, tanto para o maior quanto para o menor. Esse ângulo alfa aqui, eu teria que jogar ele por uma posição lá para cima, certo? E esse ângulo aqui, no triângulo menor, ele está numa posição que não é visível diretamente aqui no triângulo maior, mas ele tem que estar para baixo. Por quê? O ângulo alfa ele tem que ser direcionado para cima. Então, o ângulo triplo aqui ele tem que estar embaixo. Então, o que eu vou fazer? Redesenhando essa figura, eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso direto pela comparação dos ângulos. Esse ângulo triplo, ele estaria aqui, ó. Certo? E aí, o triângulo menor, ele ficaria numa posição que seria mais ou menos essa aqui, certo? Mais ou menos essa aqui, onde o ângulo alfa iria lá para cima, esse ângulo aqui, o comum, continua na mesma posição, certo? E o ângulo triplo vem aqui para baixo. O ângulo triplo no triângulo menor, o oposto a ele é esse lado aqui, que vale 10. Certo? No caso do ângulo oposto ao alfa, no triângulo menor, desculpa, é o 4. E o oposto ao ângulo duplo é essa medida aqui que ele não deu, tá? Ele não me deu. E aí eu vou começar a fazer minha comparação. Para começar a fazer a minha comparação, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso montar a fração usando as medidas que eu tenho. Nesse caso, eu tenho o ângulo, o lado oposto, o lado adjacente e o lado oposto àquele ângulo. Então, eu tenho um ângulo, o lado adjacente a ele e o lado oposto, tá? Então, nesse triângulo menor, são essas 3 informações que eu tenho. As outras foram acrescentadas, tá? Então, vou montar aqui a minha proporção para comparar as medidas do triângulo. Oposto ao alfa no triângulo menor, eu tenho 4. Oposto ao alfa no triângulo maior, eu tenho quem? Tenho 10. De frente para o alfa, no triângulo maior, eu tenho 10. Oposto ao ângulo triplo no triângulo menor, eu tenho 10. Oposto ao ângulo triplo no triângulo maior, eu tenho toda essa medida aqui, ó. Todo esse tamanho aqui, certo? Todo esse tamanho aqui, ele vai ser igual a 4 mais o x, ok? 4 mais o x. Então, agora que eu montei a proporção, eu vou multiplicar ela cruzada. Então, ficaria 4 vezes 4 mais x.
igual a 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Esse 4 que está aqui, ó, ao invés de jogar ele aplicando a distributiva, eu vou jogar ele para o outro lado dividindo 100. Então, eu ficaria com 4 mais x e do outro lado 100 dividido por 4. Esse 4 que estava aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar 4 mais x igual a 25. 100 dividido por 4 dá 25. O x, então, vai ser igual a 25 dividido não, pelo amor de Deus. 25 menos 4. X vai ser igual a 21. Ok? Vou fazer mais uma e a gente encerra por hoje. Tá? Aqui a gente tem um paralelogramo. Antes de começar a pensar qualquer coisa, é importante você saber o seguinte: no paralelogramo, dois ângulos opostos, ou seja, esse ângulo daqui é oposto a esse. Eles têm a mesma medida, tá? Dois ângulos opostos num paralelogramo têm a mesma medida, tá bom? Então, essa medida daqui é igual a essa. Esses dois ângulos são iguais, ok? E como aqui embaixo, né, no ponto E, eu tenho, passando pelo ponto L, eu tenho uma linha reta, se do lado direito eu tenho um ângulo de 90 graus, do lado esquerdo eu sou obrigado a ter também um ângulo de 90 graus. Então, aqui você tem dois ângulos que são comuns no triângulo ABE. Eu tenho dois ângulos comuns. Primeiro, de 90 graus, que é comum ao ângulo F, aqui, certo? E o ângulo B, que é igual ao ângulo D. Eles são iguais, tá? Por causa dessa propriedade do paralelogramo. Como essa figura é um paralelogramo, esses dois ângulos opostos são iguais. Da mesma forma que esse ângulozinho daqui, onde está o A, certo? Ele tem a mesma medida que o ângulozinho aqui, onde está o C. Tá ok? Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar isso aqui que ficou meio bagunçado. Então, o ângulo D, ele é igual ao ângulo B. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus. Então, eu vou pegar essas medidas para calcular o valor de x, certo? Essas medidas para calcular o valor de x. Vou pegar o triângulo, como o triângulo ABE, ele tem dois ângulos em comum com o triângulo ADF, eu posso dizer que eles são semelhantes, tá? Então, eu preciso comparar os lados. Primeiro, o lado que vale x. Ele é oposto ao ângulo simples que eu coloquei aqui. Esse ângulo aqui
no triângulo, esse ângulo aqui no B, tá? Ele é o oposto a esse ângulo. Já no outro triângulo, que é o triângulo ADF, o oposto a esse ângulo vale 20, certo? No triângulo menor aqui, o ABE, que é esse triângulo da esquerda, o oposto ao ângulo de 90 graus é equivalente a 10. Okay? Já o oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo ADF é igual a 24. 24. O que eu faço agora? Duas frações separadas pelo sinal de igual, eu vou multiplicar cruzado. Ok? Então vai ficar 24 vezes x igual a 20 vezes 10. Aí, eu não sei como que você costuma fazer isso, mas eu sugiro que você não multiplique esses números, ou multiplica, daí fica a critério de quem for fazer o cálculo, tá? X vai ser igual a 20 vezes 10, dividido por 24. Por que eu falei para não multiplicar? Porque eu gosto da simplificação como uma ferramenta facilitadora na hora de trabalhar aqui. Então, 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6, certo? E daqui eu tenho como simplificar. O 6, eu posso reescrever ele como 2 vezes 3. Então, só reescrever os números aqui para tornar a minha vida mais fácil, ao invés de multiplicar números e tornar os números muito grandes. Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar isso aqui por 4. 20 simplificado por 4 dá 5. O 2 eu vou usar para simplificar o 10. 10 dividido por 2 dá 5 de novo. Então, agora eu já tenho a minha resposta. Em cima, sobrou o quê? 5 vezes 5. E embaixo sobrou 3. O resultado dessa conta vai ser igual a 25 terços. Ok? Se está conseguindo acompanhar, escreve isso aí nos comentários, tá? Se teve alguma dúvida, se está com alguma dúvida, alguma dificuldade, se não está ouvindo direito, se está com dificuldade para ouvir os áudios, deixa isso aí nos comentários, tá ok? Então é isso. A lista, ela é um pouquinho grande, tá? Boa para a gente trabalhar, mas aqui a gente encerra essa questão e conseguiu dar uma boa caminhada na lista. A partir daqui, os exercícios eles vão seguir a mesma linha de raciocínio, só que além de incluir a semelhança de triângulos, ela vai incluir também teorema de Pitágoras e outras informações que a gente precisa aprender ou lembrar sobre triângulos. Se você assistiu a live até aqui, tá? Vou pedir para deixar seu like, se inscrever no canal, não esquecer de se inscrever no canal Matemática para Crescer, tá? E sempre que possível tá acompanhando a gente aí para ajudar a gente a manter o foco, a disciplina e dar os parabéns para você pela sua dedicação, ok? Tchau, tchau para vocês e até a próxima.